Bom dia, amigo. Jogo Simas falando. Hoje eu vou falar sobre conservadorismo, um pouco de liberalismo, libertarianismo e esquerda. E esquerda, grosso modo, coletivismo, socialismo, comunismo e vamos que vamos. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você é conservador, você não é conservador? Como é que você se vê? Primeiro é importante nós entendermos o seguinte, o conservadorismo ele não tem nenhuma relação com controle, não é bem isso. O conservador, ele é antes de tudo um cético. Ele é cético nas mudanças muito fáceis, ele é cético nas ideologias muito baratas, ele é cético quanto à nossa capacidade de resolver todas as soluções com ideias abstratas. Uma frase clássica do conservadorismo é: do seu gabinete, do seu escritório, você vai criar uma solução para o planeta inteiro? Então o conservador ele vê sempre essas coisas com muita calma. O conservador ele tem que ser mais maduro, na maioria dos aspectos, inclusive para saber que ele não é um gênio, para saber que muitas das vezes ele age de maneira equivocada, ele erra, ele acerta, ele altera premissas. Isso é o conservadorismo. O conservador ele prega que as mudanças elas sejam feitas sempre no varejo, nunca no atacado. Ele pede, vai com calma, você vai alterar, vá aos pouquinhos, vê com bastante tranquilidade isso, porque pode dar um problema muito sério. Então o conservador ele se opõe não à liberdade, como muitas pessoas pensam. O conservador ele se opõe à revolução. Por exemplo, a internet. A internet ela não foi uma revolução, como muitas pessoas pensam. A internet ela foi uma evolução, porque ela se baseou no pensamento anterior, no conhecimento anterior para ir além. Ela não descartou tudo que a humanidade já fez. O que é a revolução? A revolução é justamente esse descarte. É o descarte da cultura, do conhecimento, porque o revolucionário ele acredita que ele é melhor do que todo mundo que já passou e ele, na genialidade dele, ele vai encontrar a solução para tudo. Que é uma tremenda de uma burrice, que a gente não sabe o tanto assim, pelo contrário, a gente sabe bem pouco. Então o conservador ele prega isso, só vai com calma. Já o pensamento liberal, e aqui eu vou só fazer um corte, não vou falar do liberalismo tão a fundo, o pensamento liberal ele não se opõe ao pensamento conservador, ele se opõe ao pensamento controlador. O pensamento liberal, principalmente na economia, ele faz uma análise interessantíssima. Muitos dos coletivistas entendem o seguinte, olha, os de boa fé, claro, defendem o socialismo, um Estado muito forte, porque isso ajuda o próximo. Essa é uma tremenda de uma burrice, não tem para onde correr quanto a isso, é burrice, 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 muita burrice. E quanto a isso você basta olhar os fatos. Por quê? Porque durante a história nada combateu mais a miséria do que o livre mercado. O ser humano ele sempre foi miserável, ele sempre viveu muito pouco, sempre viveu muito mal. Em média, antes do livre mercado, 8% da população mundial não era miserável. Hoje, em torno de 8% da população mundial é miserável. É claro que é ruim, mas se você comparar, em pouco mais de 300 anos, ou um pouco menos de 300 anos, o ser humano pulou de 8% de pessoas não miseráveis para 8% de miseráveis. Ou seja, a qualidade de vida melhorou muito, o número de miseráveis diminuiu muito. É claro que isso tem que seguir, mas se foi o livre mercado que causou isso, ora, então nós temos que investir no livre mercado e não no oposto. E o socialismo ele é justamente o quê? O combate ao livre mercado. O que o socialismo ele prega, qualquer cultura coletivista? Eles vão fazer a planificação da economia. Quando você faz a planificação da economia, você já não consegue mais fazer preço. Se você não consegue fazer preço, quem cria não consegue saber o que tem que produzir, porque o preço lhe diz isso. Se uma coisa está mais barata, o empresário vai produzir menos. Se uma coisa está mais cara, o empresário vai produzir mais. Se você perder o preço, você vai atacar a produção. Se você atacou a produção, você vai começar a ter fome. Não tem para onde correr. Não dá para você planificar a economia e esperar a prosperidade. O que causou isso foi a liberdade. E aí não é opinião. É um fato. É um fato histórico. É só você olhar. Antes do livre mercado, o ser humano vivia até 40 anos. Hoje ele está chegando a 100. Isso é muito importante que seja analisado. E por que eu digo isso? Quando nós vamos debater com o pessoal da esquerda, ou com o pessoal que às vezes não se interessa tanto por política, o que é um direito, nem todo mundo tem a obrigação de gostar de política, gostar desse assunto, muitas vezes as pessoas dizem assim, você é egoísta, você é mau, você é aquilo. Primeiro, é um direito de ser egoísta. Você não pode atacar a vida alheia, a liberdade alheia, a propriedade alheia. É um direito de ser egoísta. Mas o egoísmo tem nenhuma relação com o mal. O egoísmo é, antes de mais nada, você pensar em si, que é natural. Mas é interessante mostrar para eles que, apesar de um possível egoísmo,
foi justamente o livre mercado que trouxe melhoria de qualidade de vida para a esmagadora maioria da população mundial. Isso é muito importante ser dito, porque você quebra aquele paradigma de que o socialismo pode causar alguma coisa boa. E eu sempre também aconselho a explicar, olha, o que é o socialismo? O socialismo é basicamente você atacar a propriedade privada, você vai ter que ter um ente mais forte, são aquelas pessoas que estão no Estado, para ditarem as regras. Só que eles vivem da exploração alheia, eles precisam que as pessoas que estão na camada de baixo trabalhem para eles. O problema é que chega uma hora que, como você não tem mais preço, você planificou a economia, você não tem mais produção, vai faltar para eles e para todo mundo. Necessariamente vai dar errado, e novamente não é opinião, é fato, é só olhar a história. Não é à toa que o socialismo causou 100 milhões de mortes no século XX, em torno dele. É muito sério isso. Sobre libertarianismo, falando coisa bem rápida, que é onde eu me encontro, o libertário ele não aceita a ideia de Estado. Ele não entende que faça sentido a existência do Estado, e é o meu caso exatamente. Mas, aí explicando o meu caso, mas eu acredito que seja de boa parte dos libertários, eu e esses libertários, nós somos em certos aspectos conservadores. Por quê? Eu desejo que o Estado acabe, mas eu jamais faria uma revolução para isso. Eu jamais pegaria em armas. Essa minha parte do libertarianismo é muito mais uma crença, é muito mais um porvir, que não necessariamente eu verei. Então, como eu entendo isso? O Estado ele vai ficar obsoleto. Por quê? Hoje os serviços são cada vez mais privados. Nós estamos aqui debatendo através da internet. Uma riqueza espetacular, muito recente na humanidade. Ainda mais você tirar que o ser humano está, conta baixa no planeta, 100 mil anos, conta alta, 1 milhão. Então, olha que riqueza fantástica que é a internet. Essas coisas eu creio que tornarão o Estado obsoleto. E o Estado irá cair por desuso. É dessa forma que eu vejo. Mas aí um conselho que eu dou aos libertários de plantão, principalmente os mais jovens que estão me vendo. Não adianta você ser contra a existência do Estado e fingir que as coisas não são como elas são no momento. Então você tem que ter CPF, você tem que ter a tua vida em dia, você tem sim que ter o comprovante de serviço militar, se você não serviu, você tem que ser o reservista. Por quê? Se você não tiver essas coisas, você não consegue viver em sociedade. Se você não consegue viver em sociedade, você não consegue fazer nada. Então isso é uma tremenda uma burrice ou preguiça, desculpa para quem não gosta de fazer nada. Mas essa parte do libertarianismo, ela está muito no porvir. Isso é utopia? Não. No meu ponto de vista, não é uma utopia. Por que eu digo isso? Se nós pegarmos a história da humanidade, talvez a maior utopia que nós já tenhamos vivido foi o fim da escravidão. Porque a escravidão, em regra, ela sempre existiu. É muito recente um mundo sem escravidão legal. É claro que ainda tem quinhões do mundo onde há escravidão, infelizmente, uma tragédia absurda. Mas antigamente era uma regra. A escravidão era a regra nas sociedades. Brasil, Europa, Estados Unidos. Era regra. Você pode pegar a Roma Antiga, a Grécia Antiga, e no entanto ela acabou. Mas se nós disséssemos, por exemplo, uma pessoa do século XVII, século XVIII, talvez até do século XIX, que a escravidão fosse acabar, muito provavelmente nós seremos chamados de utópicos. E no entanto ela acabou. É isso. Espero que eu tenha explicado algumas coisas aqui para vocês, para quem quer também, porque tem muita gente que está vendo que sabe muito mais do que eu. Mas em termos de eleição, eu entendo que é muito bom nós tentarmos explicar isso para quem ainda está em dúvida. De que o que causou mais tragédias na sociedade foi o socialismo e de que o que tirou as pessoas da miséria foi o livre mercado. Isso eu vejo que é muito importante.